Olá pessoal, muito obrigada, grata mesmo por mais uma vez entrar na sua casa e você concordar com isso, né? Você sabe que nós temos um compromisso dentro desse programa de levar programas aptos a que vocês possam assistir juntamente com a sua família. E juntamente com a sua família discutir sobre os assuntos que nós estaremos falando aqui, estamos falando aqui. Então todos os nossos assuntos é de muito proveito, né? Muita consciência, muita clareza no que nós estamos falando. Trazemos aqui pessoas aptas a responder a qualquer pergunta. Então, para isso, eu estudo muito bem as pessoas que aqui vêm para que você possa ter um ótimo programa aí na sua casa. Hoje, eu vou trazer aqui uma pessoa especial, é uma amiga particular. Me emociona muito hoje vendo ela em outros programas, né? Como já fez um podcast que eu assisti, que eu amei. E por isso eu pensei, por que não trazê-la para Rede TV Paraná? E nós, então, incluímos esse assunto bastante interessante, principalmente para você que está em casa, que às vezes não tem essa disponibilidade de conversar com pessoas como a Tereza. Como vai, Tereza? Oi, Lúcia, tudo bem? Tô bem também, tá? Agradeço o convite, amei saber que você quer saber mais sobre o assunto que eu tenho e vamos em frente, né? Claro. Porque hoje tem um monte de coisa para falar e eu quero dizer só que eu sou consultora de negócios e sou palestrante hoje em dia. Nessa sua apresentação, você deixou de dizer que você é mãe de duas garotas lindas, sim. né? E isso é muito importante. Sim, eu sou mãe de duas meninas, uma de 23 e uma de 20 anos. Eu tenho 63 e a minha filha de 20 anos tem síndrome de Down. Eu vou pedir sua atenção novamente, prestaram a clareza como a gente falou aqui. Nós falamos de uma pessoa simples, de uma pessoa comum, dentro dos seus problemas, ela vai contar para nós. Vai me responder. Você tem medo de envelhecer? Então, medo de envelhecer eu não tenho. O que pode acontecer é o que vem com o envelhecimento, né? Que pode ser uma doença, é o que as pessoas mais têm medo, né? Sim. Do envelhecer é ficar doente ou ficar limitado, né? Porque às vezes a pessoa tem uma doença que ela vai depender de outras pessoas a vida inteira, né? O restante da vida, né? E aí isso traz um medo para as pessoas. Tem uma pesquisa no Qualibest que diz que 92% dos brasileiros, deve ser também do mundo inteiro, né? Tem medo de envelhecer. 77% por doença e 72% por limitação física. Então é um tema bastante complicado. Quando nós falamos em envelhecer, a gente realmente, né, fica pensando como que nós vamos ser quando envelhecer. Só que a velhice chega para quem não morre, óbvio, né? Então a gente fica imaginando assim, o que eu vou fazer com 40, com 50, com 60? Nós já chegamos aos 60. Mudou alguma coisa para você? Então, eu lembro que lá atrás, quando eu era jovem, de 40 anos, né? As pessoas falavam muito da idade da loba, lembra? Sim. Que você começa a envelhecer, você começa a ficar preocupada, né? As coisas, a mente fica mais fraca, a musculatura fica mais fraca, você fica mais flácida, né? A pele enrugadinha, né? Mas eu não senti isso quando eu tinha 40 anos. Na verdade, eu comecei a sentir agora com 60. Nem com 50 eu não senti isso. Eu não tive problema nenhum. Eu acho que eu também não tive tempo para pensar nisso, né? Que eu tinha muita coisa para fazer. Mas essa consciência de que eu estava envelhecendo veio aos 60 anos de idade. Isso foi um peso ou foi medo das rugas aparecerem? Porque você tem uma vida ativa, você é uma pessoa bem clara no que você faz, que você gosta, né? Muito pelo contrário, você está procurando um caminho exato e está achando que é se apresentar, que é fazer palestras, né? Junto a igrejas, à comunidade. Isso é muito bom. Na sua idade existe sim uma condição da gente trabalhar, porque eu também estou trabalhando, né? E que a vida não acabou. Isso aí. Mas para muitas pessoas, às vezes aos 40, pesa bastante, você não acha?
Acho. O envelhecimento, Lúcia, ele vem muito porque às vezes a pessoa não tem qualidade de vida, né? Então ela não se alimenta bem, ela não faz exercícios, né? Ela não se preocupa com o dia de amanhã. Normalmente o que acontece? As pessoas se preocupam com ter dinheiro na velhice para cuidar de doença, né? Isso é uma coisa quase que comum demais até, né? E na verdade isso na minha vida não funciona assim, né? Eu acho que eu tive bastante tempo para curtir a vida quando eu era mais nova, depois eu casei, daí tive minhas filhas, né? E quando veio a pandemia, né? A pandemia, ela acordou para a necessidade de eu me cuidar, né? É mesmo? Sim, porque até então eu cuidava da minha família, eu cuidava da casa, eu cuidava de tudo, né? E daí eu falei, agora eu preciso me cuidar. Quem sou eu? O que eu quero para mim, né? O que eu vou fazer daqui por diante, né? Minhas filhas já estão adultas, né? Então eu preciso cuidar de mim. E esse autocuidado, esse autoamor, autoconhecimento, eu comecei a fazer curso dessas coisas assim. Nossa, eu amei, né? Falei, quero trabalhar com isso, né? Porque... E estudando esses pontos de, estudei bastante, né? Vi como que eu posso ganhar dinheiro, Sim. Como eu posso demonstrar para as pessoas como eu estou lidando com tudo isso. Isso é muito bacana, Tereza. Isso trouxe vida, entendeu? Porque assim, eu vivi muito tempo dentro de casa. Eu trabalhava, quando eu era solteira, eu trabalhava fora, né? A mulher trabalha dentro de casa também, ela administra a casa dela, né? Tá lá em Provérbios 21, inclusive, né? Que a mulher virtuosa, ela cuida da casa dela e faz tudo aquilo e ainda ela fazia outras coisas para vender, né? Então, ela era empresária também. E aí eu comecei a estudar essas coisas de Bíblia, assim, mais, né? Comecei a ficar mais íntimo, né? Sim. E aí eu falei, olha aí, ó, nunca é tarde, né? Enquanto a vida, a esperança, então eu vou começar a fazer alguma coisa que eu goste e que não exija tanto esforço físico, né? Porque mesmo que eu seja uma pessoa disposta, o cansaço, ele chega um pouquinho mais rápido, né? Quando você vai fazendo muita coisa física, o teu físico já não acompanha, como quando eu tinha 20, 30, 40 anos, né? E tem muitas coisas assim que você vê que o que importa é você passar muito o teu conhecimento, porque, na verdade, o que nós somos na nossa idade, Lúcia? Nós somos uma biblioteca ambulante. Isso é verdade. Que nós temos várias histórias. Nós temos histórias de alegria, de tristeza, de cura, de doença, de superação, né? Dramas e festas, tudo a gente tem, né? Então a gente é uma biblioteca ambulante, né? E isso é muito importante nesse período agora, né? Sim. Março foi destinado aí o Dia da Mulher no dia 8 de março e nós estamos fechando com chave de ouro, né? Falando de mulheres capacitadas, demonstrando que nunca é tarde para você, para mim, né? Para todas nós mulheres, buscar isso daí, buscar uma independência, não importa quantos anos você tem. Não diga que você é impossibilitada, diga que você não quer. Mas impossibilitada, não. Nós somos capazes de fazer 1001 utilidade, 1001 coisa durante o dia, a noite, estamos aí disposta a lutar pelo que a gente quer. Você teve algum medo de enfrentar essa situação por você ter uma filha com síndrome de Down? Não, eu fui muito decidida assim, ó. Quando a Flávia fez 15 anos, eu voltei para o mercado de trabalho, na verdade, né? Porque quando ela nasceu, eu tive que optar. Sim. Ou eu cuidava dela, ou eu terceirizava esse cuidado. E eu casei, eu queria investir na minha família, né? Sim. Então eu deixei de fazer outras coisas para educar as minhas filhas, que eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz. E claro que paga-se um preço alto, né? Mas eu acho que mesmo assim valeu a pena. Aí quando a Flávia fez 15 anos, eu falei, agora ela já está podendo, né, se virar. Eu criei ela bastante independente, ela tem bastante iniciativa também, né? E aí eu falei, agora eu vou cuidar de mim, né? Então eu resolvi fazer isso daí, cuidar de mim, justamente para que eu não ficasse uma velha chata, né? Porque assim, às vezes a pessoa não sabe, não é às vezes nem questão de ser chata, é a questão de a pessoa não saber o que fazer depois dos 60. Por quê? Existe uma cultura que diz assim, que aos 60 anos você se aposenta
e fica em casa, Nossa, né? nem e que você acredito não faz mais nisso. nada. Exatamente. Então, mas isso existe Sim, nas cabeças das pessoas, sim. até por quê? Porque tem muita gente que segue à risca aquela doutrina lá de pequena, né? Mas isso eu falo aqui sempre. Gente, a aposentadoria é consequência de um trabalho, de uma vida de luta, de uma vida de trabalho, né? Que a gente merece realmente chegar num patamar, ter lá seus 30, 35 anos de trabalho e se aposentar. Isso é consequência, né? Agora, você ficar parada, principalmente você tendo vida, você tendo condição de transmitir, sei que você está fazendo palestras sobre isso. Como que as mulheres estão recebendo isso de você? Então, eu me surpreendi, sabe por quê? Porque é um assunto pouco falado, né? Todo mundo quer falar de ganhar dinheiro, de cuidado de mulher, mas não é da velhice em si, né? Velhice é um nome assim mais pejorativo às vezes, dependendo da forma que ele é colocado, né? Mas da maturidade. A pessoa não quer falar da maturidade. Por quê? Porque mesmo que não queira, Lúcia, tem várias pessoas que negam que estão ficando mais velhas, né? Então elas se vestem como jovens, né? Sim. O Botox está aí para deixar todo mundo mais jovem e isso não está errado para quem gosta, né? Eu não vou usar isso, mas tudo bem, quem gosta, maravilha, né? Mas às vezes a pessoa também não faz os exercícios físicos, né? Tem que ter esse físico, né? Tem que ter exercício físico. Então se a pessoa não faz, ela cuida só da área externa, não vai funcionar muito bem. Porque a beleza nossa, ela vem do interno, né? Ela tem que sair daqui de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então a pessoa tem que entender que ela tem que estar bem emocionalmente. Na nossa idade, a gente já sabe lidar um pouco mais com as emoções e a gente sabe que a gente não pode negar as emoções, que elas nos trazem um amadurecimento, que elas nos trazem pontos positivos, mesmo sendo uma emoção negativa, né? Então, assim, a gente aprende muita coisa e isso a gente tem que passar. Tem pessoas que não entendem? Tem. Mas se você começa a estudar sobre o autoconhecimento, você vai ver que muda, entendeu? Porque se eu não tivesse estudado isso, Lúcia, talvez eu estivesse dentro de casa achando que sim, eu era uma senhora de 60 anos e que eu tinha que ficar assistindo televisão. Né, que eu não tinha que fazer mais nada. Gente, isso é um absurdo. Sim. Né? Mas isso existe ainda hoje em dia, né? E o que foi mais difícil comigo foi lidar com a flacidez, né? Existe a flacidez e não tem como correr, Deus, né? Como é difícil essa parte, né? Porque você começa a pensar assim, nossa, tô ficando molinha, e aí você faz... Eu não cuidei muito da minha parte física. Mas você tem uma genética boa, né? Eu acredito assim, quando você começa a perceber que você está mudando, agora eu estou falando um pouco de mim, né? Existe a flacidez, existe as rugas, né? Existe os pontos de expressão que você não gostaria de ter, mas cada um tem uma história, né? O corpinho bonito deixou de ser, não, ele continua lindo, você foi mãe, você tem que agradecer a Deus de você estar andando, de você ter força, de você ter condição de dizer eu tenho 2 filhas lindas, eu tenho 3 filhos lindos. Você aí de casa deve ter também os mesmos problemas. Agora, o que me assusta às vezes é a pessoa mudar tudo isso para aparecer aparecer não, é assim que fala? Para parecer uma coisa que você não é. Cabelos brancos contam histórias, rugas contam histórias e as nossas histórias devem ser contadas. Não é isso que você faz nas suas palestras? A Bíblia diz que cabelos brancos são coroa de glória, gente. Amém. Eu já uso a minha coroa de glória, eu já uso faz um tempinho. Então, cada um tem uma forma realmente de contemplar a sua beleza, né? Então, quando você se mostra bonita, que seria na educação, que seria na forma de você tratar as pessoas, que seria na forma de você conviver com o seu familiar. O que a pessoa vai enxergar você? Uma beleza. Sim, né? Uma beleza. Eu vejo que as pessoas veem em mim isso, entendeu? Uma mulher com vida, com disposição, né? E às vezes a gente não tá assim por dentro, né? Mas a gente aparenta isso, né? E não é que eu não seja, às vezes eu não estou,
né? Sim. Mas eu procuro sempre estar bem, né, no meu interior, para que eu possa realmente passar essa imagem, porque é uma imagem importante, né? Eu tinha uma tia, a tia Rosa, ela morreu com 90 e poucos anos, ela não tinha quase ruga, gente. Eu quero chegar lá nos 90 com a minha tia, assim, maravilhosa, né? Que bom. A mãe também era uma pessoa que se cuidava, assim, bastante, né? E a mãe, eu acho que esse problema da flacidez eu peguei dela, que a mãe também não gostava disso, sabe? Ah, mas ninguém gosta, né? Vamos combinar, né? A gente até quer contar que gosta, mas não gosta não, né? Então, assim, o restante eu acho que não. Hoje eu caminho, eu vou para o parque, eu levo a Flávia para o colégio, né? E aí eu volto ao colégio 7h15, eu caminho 5 quilômetros por dia. Maravilha, muito bem. E às vezes eu faço outros exercícios também em casa, de pilates, né? Depende da disposição daí, Sim. né? Mas são coisas que eu procuro cuidar, porque a gente tem que cuidar, né, da alma, do corpo, da alma e do espírito. Então, se você deixar um para trás, logicamente que vai faltar alguma coisa lá, né? Claro. A alimentação é muito importante, porque a alimentação você tem que tirar nessa fase que a gente está, a gente tem que diminuir bastante o açúcar, né? Que não vai dar muito certo esse negócio de açúcar, e tem que cuidar muito de vitaminas. Eu descobri que se a gente não tiver a vitamina, por exemplo, B12, né? Eu não entendo muito de vitamina, mas enfim, a vitamina B12, inclusive, leva ao Alzheimer, né? Existem muitas formas da gente se tratar, procurar médicos bons, né? Nutricionista, né? Eu já marquei uma, já fui numa, mas já marquei outra aí, porque eu falei, não, eu quero entender melhor esse negócio aqui, né? E isso é importante, a gente ter uma boa alimentação, cuidar das nossas emoções, porque nem sempre a gente está, né, boa, por exemplo, a gente não tem uma noite bem dormida, porque hoje em dia a gente não dorme mais aquele tanto de horas, Sim. né? E às vezes a gente acorda de madrugada. E aí você não sabe o que fazer, e acorda e está pronta para levantar, mas não é assim que funciona, né? É verdade. Tem mais um tempinho ali para você dormir. E às vezes você quer dormir e não consegue, justamente porque você está com outros problemas na cabeça, não conseguiu desligar, né? E aí traz uma emoção de tristeza, de angústia, de medo, né? Sei lá tudo o que, né? E a gente, na nossa fase, já tem que saber lidar com isso, Sim. né? Tem que ter a maturidade para isso, né? Exatamente. Então, assim, tem que cuidar dessa parte aí. A gente não pode esquecer que tudo na nossa vida também vem de Deus. Que se a gente não cuidar do nosso espiritual, não existe fôlego de vida sem, né? Verdade. Então, assim, primeiro sempre é Deus. Tanto que quando eu acordo 5 horas da manhã, eu fico das 5 às 6 só no meu devocional lá. Eu e Deus lá no meu tete a tete. Nessa hora você tira, não tô velha. Não aparece. Na pandemia eu aprendi isso, sabe, Lúcia? Na pandemia, na verdade, nós íamos para o Parque Barigui, em 12 ou 15 mulheres, às 6 horas da manhã. E a gente andava naquele parque, no meio daquela mata lá, orando, cantando, louvando, era uma delícia. E eu vi que aquilo era bom, né? Eu quero isso para mim sempre. Desde então eu venho fazendo. Não que eu vou lá sozinha agora, eu moro em outro bairro, né? Uhum. Mas eu continuo fazendo, né? Que bom. E é importante isso, porque isso é levar o nosso cortisol para passear, porque o cortisol é que dá o mau humor. Então eu falo, gente, agora eu vou levar o cortisol para passear, né? Começar a ver coisas mais bonitas, né? Exatamente, porque isso estimula a serotonina, a oxitocina e não sei mais o que tudo da zina lá, né? E traz alegria pra gente, traz disposição e bom ânimo, que é tudo que a gente precisa para enfrentar o dia a dia e os problemas do dia a dia, né? Ouvindo a Tereza falar, a gente fica imaginando, será que ela tem problema mesmo? Gente, eu conheço você há acho que uns 20 anos, Quase. Sempre do mesmo jeito, né? Esse sorriso, essa tua garra, te aparece assim de repente de que você é uma pessoa extraordinária, que você é uma pessoa guerreira. Eu não gosto muito de usar essa palavra guerreira, né? Mas que você soube usar oportunidades da sua vida para contornar os problemas de uma forma de agradecimento, de uma forma para você levar outras mulheres que precisam dessa força. Exatamente. Eu acho que eu não sei se ser só palestrante, você deveria falar mais, mostrar mais como você desenvolveu isso, entendeu? Como que você conseguiu ressurgir de muitas cinzas, né? Eu conhecendo um pouco sobre você contar sobre a sua história, eu queria ter 3 horas, 4 horas de programa
para você poder contar de como você ressurgiu. Vendo você bonita, vendo você com as suas ruguinhas de 62 anos. Três? Mas que tá firme e que tá falando de coisas com sonhos. E é isso que você em casa tem que fazer. Sonhar, buscar alguma coisa que você é capaz. Essa semana eu tive o privilégio de conhecer uma moça que ela disse que o sonho dela era ser a Hebe Camargo. Eu fiquei pensando, gente, isso é maravilhoso, você querer ser uma pessoa ilustre, mas você pode ser o que você quiser, né? Se você estiver disposta a entregar esses momentos que você tem para outras mulheres que não tiveram essa oportunidade, que não souberam, né, ressurgir. E é você aí de casa que deve prestar atenção. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou contar só um pouquinho da minha história para você ver que o que você falou tem bastante verdade nisso daí, da minha alegria, tá? Eu nasci de uma família de 10 filhos. Sim. Né? A minha mãe teve 10 filhos e teve um aborto, né? Então, e era um filho por ano. Então era muita, né? Coitada, não tinha tempo de cuidar dela. Eu imagino, né? Hoje, vejo se nossa mãe não teve tempo de cuidar dela, né? E quando ela engravidou de mim, ela rejeitou. Por quê? Porque era muito filho, era um atrás do outro. Ela tinha cuidado de 10 ou 12 irmãos que ela tinha, que ela era mais velha dos irmãos dela, e agora ela tem 6 filhos para cuidar e veio, eu sou a 7ª, né? Falei, Jesus, né? Claro que ela ia rejeitar, né? Na época, né, quando eu era nova, eu não entendia nada disso, né? Eu fui entender isso com a maturidade, entendeu? E quando você entende isso com a maturidade, você começa a curar isso dentro de você. Claro, com os 3 pilares, corpo, alma e espírito. Sim. Não adianta ir só para um, né? E aí eu percebi que sim, eu podia fazer outras coisas, que eu podia continuar a viver, entendeu? E que eu não dependia mais daquela criança lá que se sentia rejeitada, né? Que eu era hoje uma adulta e que eu tinha poder sobre as minhas decisões. Então, o que eu vejo hoje em dia, tem gente que fala, eu fui rejeitada, eu fui abandonada pela minha mãe, eu fui isso, fui aquilo. A minha mãe nunca me abandonou, eles cuidaram de mim. Sim, né, com certeza. Só que essa rejeição, eu acho que eles nunca nem sabiam que eu tinha assim dentro de mim, né? E aí eu decidi cuidar disso. E quando eu decido cuidar de mim, eu assumo a minha identidade. Quando eu assumo a minha identidade, eu tenho que fazer por mim. Hoje eu tenho filhas, eu tenho que cuidar delas, eu tenho que passar um bom legado para elas também, né? Sim. E eu tenho que ensinar outras coisas. Quando eu me converti foi quando a Flávia nasceu, né? E aí, quando você conhece, você começa a ler a Bíblia, entender a Bíblia, você sabe que você tem uma identidade em Cristo, né? E que você você tem que assumir aquilo ali. Porque sim, Deus fez nós perfeitos do jeito que somos. Independente do que eu passei, se eu conseguir trazer de forma positiva isso hoje, já valeu a pena. Né? Claro. Eu não posso ficar me vitimizando a vida inteira, eu não posso ficar achando que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. E existiu isso anos na minha vida, né? E Deus curou tudo isso dentro de mim, né? Então hoje eu sou uma pessoa disposta, alegre, decidida e passo essa imagem de não ter problemas, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu digo isso sempre, bom. Entendeu? Então tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o que Deus me trouxe, né? Na palavra dele, e claro, eu cuidei, fui tratar minhas emoções e tô cuidando do meu físico, né? O meu cortisol tá lá, de vez em quando ele vai passear para eu voltar bem. Então deixa pra lá a velhice. Deixa pra lá a velhice vai vir, gente, vai continuar vindo, né? Porque eu não tô pensando em ir embora cedo, assim, né? Mas eu acho que eu vou conseguir passar bem essa fase, porque se eu estiver estimulando outras pessoas, eu vou estar sorrindo, gente, porque hoje é isso que eu quero. Era exatamente o que eu ia perguntar. Quando você está falando lá, suas palestras, que você está contando, que você está reerguendo as pessoas, porque isso é um reerguer, né? Bem. É uma forma dessa pessoa pensar, poxa, se a Tereza pôde mudar, eu posso mudar também. Você acha que você está cumprindo um dever ou você tem tanta satisfação em contar sobre isso porque hoje você tem o reconhecimento de que você superou os seus problemas, as suas necessidades? Lúcia, não tem a ver com reconhecimento. Não? Não. Tem a ver com propósito. Eu acho que eu achei o meu propósito.
Então, assim, por quê? Por que eu digo isso? Porque eu vejo claramente assim, que aquilo que eu falo hoje, eu falo com vontade, com propriedade, né? E com verdade. É uma coisa que Deus colocou no meu coração e que é assim, a minha vida foi isso aqui. Eu estou contando a minha vida, mas não estou falando de mim, entendeu? E tem tanta gente ao mesmo tempo ali ouvindo, e que às vezes está passando alguma situação ruim e não sabe, não quer falar, porque o que existe na maturidade também? Essa vulnerabilidade de não querer se mostrar, às vezes, fraco em alguma coisa, porque não quer passar vergonha, Sim. entendeu? Porque tem medo do que os outros vão dizer, porque acha que precisa da necessidade de aprovação das pessoas, e isso não é verdade. E vive de uma aparência que não tem o porquê, exatamente, né? Então, quando eu me assumi como filha amada de Deus, isso assim caiu por terra, entendeu? Então eu quero muito... Nossa, eu até me arrepiei agora, Tereza. Eu me arrepiei, Tereza. É porque assim, ó, as pessoas têm que entender, né, que nós somos seres únicos, nós temos uma digital só, ninguém tem uma digital igual a minha, né? E ninguém tem uma digital igual a sua. Verdade. E para todos, Deus fez você como única. Então, quando a gente se rejeita, quando a gente não se gosta, né, a gente está dizendo para Deus, de alguma forma, que aquilo que Ele fez não foi bom. E, gente, quem é que tem coragem de dizer para Deus o que é certo e o que é errado, né? Verdade. Vamos lá ler o livrinho de Jó, que a gente aprende, né? Quanto ele sofreu e quanto ele foi fiel. Então, é isso. Tá aí, gente. Às vezes a gente pensa que acabou, mas não acabou. Às vezes é o começo de uma história onde a gente procura desenvolver coisas boas através dos nossos problemas e mostrar para outras pessoas, ou pelo menos, não é mostrar, mas é levar às outras pessoas que você tem condição de passar por cima, de ressurgir, de buscar forças em Deus e aí sim mostrar para que veio. Às vezes, não é porque você tem uma idade ou não. Nós estamos aqui nos despedindo desse programa maravilhoso. Muito obrigada, Tereza. E você aí de casa, sempre esteja conosco, porque aqui na Rede TV nós levamos um programa especial para você aí na sua casa. Até lá!